pessoal da EJA, tudo bom? Meu nome é William, sou professor de Educação Física da Rede de Guarulhos e hoje, em nosso programa, iremos conversar sobre o livro Eu de Cabeça para Baixo, de Rosana Rios, mas claro que com um toque de Educação Física. Mas vocês devem estar se perguntando, mas como, professor? Calma, meus alunos. Primeiro, vamos conhecer a história do livro. Este livro aqui retrata a história de um garotinho que em um dia típico se viu sozinho em casa, onde vários familiares moravam junto com ele. Porém, devido a um acidente recente, ele estava com gesso nos pés e se viu sem ter nada para fazer. Foi aí que ele pensou, acho que eu vou deitar na sala e ficar olhando para o teto. Pois bem, foi isso que ele fez. O que ele não esperava é que, segundos após ele fazer isso, ele se viu de cabeça para baixo. É isso mesmo, ele se viu pendurado no teto. E é nesse ponto que quero compartilhar com vocês um pouco de minhas reflexões. Mas é claro que agora com a sua companhia. O que acham? Topam? Mas e aí? Vocês já se viram em algum momento da vida de cabeça para baixo? Diz aí, o que vocês pensam do mundo, das pessoas, dos lugares, da escola? Às vezes eu tenho a sensação que tudo está de cabeça para baixo. Por exemplo, como pode alguém tratar as pessoas com indiferença? Não reconhecer a cultura, a origem, a história do outro. Não seria fascinante se respeitássemos o fato de sermos diferentes? É tão bom conversar com pessoas diferentes, diferentes histórias, culturas, pessoas animadas, com mais energia, pessoas mais tímidas, mas cada um com a sua personalidade, com a sua qualidade. E o que falar das crianças? Aquela animação, aquela energia, aquela correria em casa. E o que dizer dos nossos adolescentes? Toda aquela coragem, todos aqueles sonhos. Mas e os idosos? Quanta sabedoria, lição de vida. Fala a verdade, não é uma delícia ouvir as histórias de nossos avós, nossos avós? Enfim, o que seria de nós sem a companhia do outro? É uma pena que nem todos pensam assim em relação às pessoas. Pois é, tem pessoa que acaba não respeitando os mais velhos, que não aceitam opiniões diferentes, que acreditam que uns são melhores que o outro. Pois é um absurdo, mas ainda acontece nos dias de hoje. E ainda por cima, querem nos dizer que nem eu, nem vocês podemos ser quem queremos, quem de fato somos. Mas como pode alguém pensar que todos nós não podemos ser quem de fato queremos? E quando digo isso, é porque é tão difícil viver como artista, médico, professor, arquiteto, presidente, músico, pedreiro, cozinheiro. Tem ou não tem alguém dizendo o que deveríamos ser? Fala a verdade. Queremos e desejamos ser quem somos e viver da maneira que pensamos, sem alguém que diga o que devemos ser. Porque senão, viveremos a vida inteira sempre de cabeça para baixo. Mas aí você deve estar pensando da mesma maneira que eu. Mas é tão difícil, hein, professor? É por isso que às vezes eu também me sinto dessa forma, de cabeça para baixo. Você sabia que ainda hoje percebi que crianças e adultos que praticam alguns esportes sofrem preconceito e que as pessoas ainda estranham homens praticando balé e mulheres jogando futebol? Pois é, acontece. Sabia que também existem esportes que muitas crianças não podem participar justamente porque a família não permite? É, pessoal, mas infelizmente é verdade. E provavelmente vocês também já passaram ou conhecem alguém que já passou por situação semelhante a essa. A capoeira, por exemplo, é um exemplo disso. Aliás, você já jogou capoeira? Conhece a história desse esporte?
Sabia que para muitos a capoeira, apesar de ter origem africana, é considerada brasileira? Pensando nisso, tivemos o prazer de convidar nosso querido professor e mestre de capoeira, Khaled, que trabalha em uma academia em Santos e é formado em Pedagogia e Educação Física, para falar um pouco mais dessa modalidade esportiva tão conhecida, mas que, por outro lado, ainda sofre bastante preconceito. Mas vem aí, professor, fala um pouco pra gente dessa modalidade. Olá, eu sou o mestre Khaled Barros, professor de Educação Física e pedagogo. Hoje eu vim aqui falar sobre capoeira. É impossível falar sobre capoeira sem falar sobre a escravidão no Brasil. Os negros eram trazidos nos navios negreiros, que também eram chamados de navios tumbeiros, porque ao longo dessa viagem muitos morriam de fome e de outras mazelas. Chegando no Brasil, eles eram misturados e alojados nas senzalas. Os negros no Brasil trabalhavam de sol a sol e buscavam burlar a vigilância dos seus feitores para reviver as suas manifestações culturais. E a mistura dessas manifestações culturais é que gerou a capoeira. Sobre a origem do nome capoeira, existem duas versões. Uma é a versão rural e a outra é a versão urbana. Na versão rural, acredita-se que o negro burlava a vigilância dos seus senhores e se embrenhavam na mata, na qual chamavam a capoeira. No meio do mato, os negros abriam clareiras e iam reviver os seus folguedos. Comumente eram flagrados e levados ao tronco, com a justificativa de que eles estavam se batendo por mero divertimento. E os seus feitores justificavam os senhores. Esses vão para o tronco porque estavam se batendo no meio da capoeira. E com o tempo começaram a relacionar a vegetação com a manifestação cultural que ali ocorria. Na versão urbana, os seus protagonistas eram os escravos de gangue, o qual carregavam cestos de vime sobre a cabeça, com aves dentro. Esses cestos eram chamados de capoeira. E logo, as pessoas que desenvolviam essa função também receberam o nome de capoeira. Nos seus raros momentos de folga, eles largavam esses cestos e iam reviver os seus folguedos. E comumente as pessoas que passavam ali falavam: olha lá os capoeiras, estão brincando, estão se divertindo com as suas manifestações. Por tudo isso, fica claro que a capoeira ela é afro-brasileira. Apesar da sua matriz africana, ela foi criada e desenvolvida em terras brasileiras. Aqui no Brasil, o fim da escravidão se deu em 13 de maio de 1888. A proclamação da República se deu um ano depois. E uma das primeiras medidas da proclamação da República foi proibir a capoeira. A capoeira ela entrou no Código Penal em 1890. Essa realidade permaneceu até a década de 1930. A partir da década de 30, a capoeira é liberada como prática cultural. E a partir daí, ela alcança outras esferas: escolas, faculdades, o exército, associações, em diversos campos. De luta marginal a patrimônio cultural, a capoeira alcançou em 2008 o título de Patrimônio Cultural Brasileiro. Alguns anos depois, em 2014, ela alcançou o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Sobre as principais características históricas da capoeira aqui no Brasil, em seus principais polos: Rio, Bahia, Recife e São Paulo. No Rio de Janeiro, ela ganhou contornos políticos, onde destacavam-se as maltas, Gaiamuns e Nagoas. Eram gangues que entravam em constante conflito por conta de atitudes políticas. Na Bahia, ela adquiriu contornos religiosos, principalmente no período em que ela foi proibida e perseguida por lei. Em Recife, ela deu origem ao passo, ao qual conhecemos como frevo. Em São Paulo, destaca-se uma cidade chamada Santos, no litoral paulista. Aqui em Santos, a capoeira ganhou contornos de liberdade, por conta da sociedade santista ser abolicionista e ter feito a sua abolição alguns anos antes. Isso fez com que a capoeira
adquirisse características alegres, festivas e acrobáticas. Os principais nomes de capoeira aqui em Santos são Mestre Sombra e Mestre Bandeira, por iniciarem o trabalho com capoeira e popularizarem a arte na região. A partir deles, muitos outros nomes vieram: Mestre Parada, Mestre Ribas, Mestre Cícero, Mestre Valtinho, Mestre Bahia e tantos outros capoeiristas que ajudaram e ajudam a permanecer esse legado vivo. Você sabe por que jogamos capoeira em uma roda? Acredita-se que a razão histórica é que o negro, ao recriar um circo, ele revivia histórias da sua terra natal. Mais recentemente, no período pós-abolição, era para demarcar o espaço da população que assistia a uma roda de capoeira. Esta roda de capoeira é composta por 3 birimbaus, 2 pandeiros, um atabaque, um reco-reco e um agogô. A disposição dos instrumentos ela é muito particular em cada escola. Algumas escolas organizam seus berimbaus todos do lado direito, outras totalmente do lado esquerdo. Eu, particularmente, organizo os berimbaus no centro, porque o berimbau é o mediador, é aquele responsável por mediar o jogo. Esse papel de destaque do berimbau tem sua razão histórica por ele ter sido usado como uma arma. E para você, capoeira é uma luta, um jogo ou uma dança? Para mim, a capoeira são os 3. A luta reside na intenção de aplicar um golpe, seja uma queixada, uma armada, uma meia lua de compasso. A dança se encontra na ginga e nas suas fintas. E o jogo? O jogo vem da palavra jogare, do latim, que significa divertir-se. Por isso que uma roda de capoeira é sempre tão alegre e tão divertida. E por isso fica o convite de você entrar numa roda de capoeira. A capoeira é uma experiência que todo brasileiro deveria ter, para conhecer e valorizar ainda mais a cultura do seu povo. Vamos lá? Ouvi um som diferente, hoje cheguei mais perto pra ouvir. Era uma roda de gente, hoje eu canto cantando, eu não resisti. Cada Maria, meia lua em volta da capim. Cada Maria, meia lua em volta da capim. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Vocês já conheciam a história da capoeira? Fala a verdade, é muito bom, né? Cultura brasileira. Espero que tenham gostado. A capoeira tem servido de resistência para diversas formas de preconceito, tanto da história africana quanto da brasileira. Mas agora vou propor um desafio a todos vocês. Qual a sua opinião em relação às diferenças, tanto no esporte quanto em outras áreas da vida? Me diz aí, você concorda ou discorda com as reflexões retratadas no vídeo de hoje? Parou para pensar? Então, escreva em uma folha de papel, faça um desenho ou encaminhe um vídeo curto sobre essas reflexões. Posso contar com vocês? Se precisar de ajuda, peça ao seu professor ou coordenador para enviar esse vídeo para nós. Nós contamos com a sua participação, pois ela é fundamental para nós melhorarmos o que? O nosso programa. Até mais, pessoal. Um grande abraço.